A gente começa o BNews 19 horas, indo direto para Brasília. Marília Sena atualiza as informações sobre a enchente no Rio Grande do Sul. Olá, Marília, boa noite para você. Oi, Vanessa, boa noite para você e para todos que nos acompanham. Brasília segue monitorando o Rio Grande do Sul e oferecendo ajuda, né? O governo federal continua ali assistindo a população e a tragédia que assola o estado do Rio Grande do Sul. Hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou o dia no Palácio do Planalto, na presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e anunciou um pacote de medidas para ajudar na recuperação e reestruturação do estado. A gente preparou um material com os principais pontos desse anúncio. Vamos assistir. Este é o segundo ato do governo após o decreto de calamidade que liberou os ministérios para apresentarem seus planos de trabalho e iniciativas para atender a população do Rio Grande do Sul. Foram anunciadas 12 medidas que serão encaminhadas ao Congresso Nacional para beneficiar as empresas, produtores rurais, trabalhadores assalariados, beneficiários de programas sociais, estados e municípios. Então, a primeira medida, eu acho que vai garantir um fluxo de recursos importante nesse primeiro momento, até que nós tenhamos um apanhado maior da situação. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou que, graças à aprovação do decreto de calamidade pública pelo Congresso Nacional, os recursos serão aportados pela União, sem prejudicar os outros programas que atendem às demais unidades da Federação. À medida que nós avançamos em cada projeto de lei ou medida provisória, ela segue para o Congresso Nacional. Dentre as ações, o governo anunciou 200 milhões de reais em aportes para que os fundos de estruturação de projetos dos bancos públicos possam apoiar e financiar obras de infraestrutura a partir de junho. Nós estamos falando de pontes, nós estamos falando de viadutos, nós estamos falando de estradas, nós estamos falando de um conjunto de ativos logísticos, sobretudo, que vão exigir um escritório de projetos, para que nós tenhamos celeridade na contratação de obras. Só de doações encaminhadas e operadas por entes federais foram registradas quase 2.000 toneladas de itens. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, agradeceu às empresas privadas e de logísticas que estão colocando custo zero para ajudar nas doações. O chefe da Casa Civil disse estar trabalhando com o Congresso Nacional para viabilizar as ações e anunciou que hoje se inicia o lançamento aéreo com donativos em lugares isolados e inacessíveis do estado. Nós estamos liberando 100% das emendas dos deputados e dos senadores. Hoje o Congresso deve estar votando uma pequena alteração na LDO que libera a emenda chamada emenda PIX, que tinha um critério de exigir homogeneidade na liberação. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, declarou que a casa vai ajudar no que estiver ao alcance para auxiliar o estado do Rio Grande do Sul. Discutindo e votando imediatamente todas as medidas legislativas que visem fomentar, diminuir as agruras do povo gaúcho. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, mencionou que todos os instrumentos de processos eletrônicos do Rio Grande do Sul estão suspensos e que montará comitê para ajudar na retomada de trabalhos do judiciário. Para minha feliz surpresa, nós tínhamos uma expressiva quantidade de recursos depositados judicialmente referentes às penas pecuniárias que são pagas em substituição a penas privativas de liberdade. E nós conseguimos localizar, até agora, aproximadamente 100 milhões de reais e, portanto, já conseguimos transferir para a Defesa Civil do Rio Grande do Sul exatamente 94 milhões de reais até a noite de ontem. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que essas foram apenas as primeiras medidas de crédito e que o governo só vai ter dimensão real do problema quando a água baixar. Depois nós vamos ter que fazer uma visita, sabe, em todo o estado do Rio Grande do Sul, vamos ter que percorrer as cidades para que a gente tenha noção de que a gente não pode permitir que nenhum viés burocrático
mas nenhum viés burocrático possa atrapalhar a urgência das medidas que nós estamos anunciando. Durante a tarde, o ministro Silvio Costa Filho detalhou as ações do Ministério de Portos e Aeroportos para mitigar os efeitos da tragédia no estado. A ideia é que a Fraport possa, nesses próximos dias, montar toda a operação logística do aeroporto de Canoas e, a partir daí, a ANAC já autorizou até 5 voos diários das companhias aéreas para poder começar as operações em Canoas. Vanessa, a gente acompanhou aqui essa coletiva do ministro Silvio Costa Filho e é como ele acabou de informar aí, né, nessa sonora que a gente separou, que depende ainda da Fraport. O que ficou definido, o que o ministro passou para a gente hoje? Que serão 116 voos semanais para o estado, 88 voos para o Rio Grande do Sul e 24 em Santa Catarina. 12 aeroportos no Rio Grande do Sul vão funcionar, 6 farão parte desse plano emergencial, além da base aérea de Canoas. Lembrando que a base aérea de Canoas é a que está sendo usada no momento, principalmente para a chegada de mantimentos, né? A Força Aérea Brasileira que está levando médicos para lá e levando também esses mantimentos. Quais são os outros aeroportos que vão funcionar com esse plano neste momento? Caxias do Sul, Santo Ângelo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria e Uruguaiana. Nesse primeiro momento foram anunciados 116 voos, mas nesse primeiro momento estão planejados 53 voos semanais. Desses 53 voos semanais para esses municípios, essas cidades, 5 voos diários estão liberados para Canoas, mas isso ainda precisa ser regulamentado ali, alinhado com a Fraport. E com esses 5 voos alinhados ali para Canoas, Canoas vai receber, portanto, 35 voos semanais. Porque Canoas é a principal base aérea ali que está recebendo esses reforços do resto do Brasil, né? Mas ainda precisa alinhar com a Fraport. Não é um movimento simples que essas autoridades estão fazendo, porque o estado ele está alagado, não tem outra maneira de chegar até ali e é preciso esperar. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com o governador de Santa Catarina, que já está recebendo as consequências dessa crise, e aí ele botava a mão na cabeça em desespero, e a única coisa que falava, quando a gente perguntava sobre as medidas, é que precisa esperar a água baixar, que quando a água baixar, vai ter uma situação mais complicada ainda, né? Porque tem muitos corpos ali debaixo daquela água, muitos animais. Então, o Ministério de Portos e Aeroportos anunciou essas medidas hoje, mas ainda é preciso que a situação no Rio Grande do Sul desacelere. Essa foi a malha aérea emergencial que o ministro Silvio Costa Filho alinhou com a Casa Civil ontem, lembrando que ontem eles estavam em uma reunião na Casa Civil, a cúpula do Ministério de Portos e Aeroportos e a Presidência da República, mas é preciso que o clima no Rio Grande do Sul amenize. Obrigada, Marília, pelas suas informações.